Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Apocalipse sobre as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. No último estudo nós falamos sobre a igreja de Tiatira. Hoje, na continuação, o nosso estudo será sobre a igreja de Sardes e vamos ver qual a mensagem do Senhor para os últimos dias através desta igreja. Coisas que acontecem hoje no nosso tempo, mas que acontecerão também, principalmente na última semana da profecia de Daniel, nos últimos 7 anos da igreja aqui na Terra, antes da manifestação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caso você não seja inscrito no canal, peço por favor que se inscreva, deixe o seu like e compartilhe os vídeos para que mais vidas possam ser edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os irmãos também devem ter reparado que eu mudei o nome do canal. E essa mudança de nome foi porque algumas pessoas me perguntavam o nome para pesquisar, e por ser um canal pequeno, o nome Aliança Perpétua, ele aparecia muitas coisas na pesquisa, mas o canal não aparecia. Então foi por isso que eu resolvi mudar e colocar o meu nome. Nos testes de pesquisa que eu fiz com o meu nome, logo de cara já apareceu o canal. Então, eu achei melhor mudar por este motivo. Por isso que o canal agora está com o meu nome e não mais com o nome Aliança Perpétua. Então gostaria só de explicar isso para os irmãos. Vamos começar a leitura em Apocalipse capítulo 3, verso 1, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Irmãos, o que é ter nome de que vive, mas estar morto? Ter nome de que vive e estar morto é ter nome de servo de Deus, porém por suas obras estarem mortos em ofensas e pecados. Porque quando uma pessoa ela se entrega aos prazeres da carne, esta pessoa, ela mesmo viva, está morta. Como o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 6. Ele diz: a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Porque a pessoa que vive nos prazeres e paixões carnais, ela vai se entregar a todo tipo de imundícia, todo tipo de impureza, todo tipo de prática ilícita. A pessoa vai mentir, enganar, a pessoa vai viver da forma que beneficia ela, ainda que prejudique os outros. Viver em fornicação, em adultério, em prostituição, em bebedices, em glutonarias, em mentiras,
em ganância, soberba, avareza, idolatria. Então são muitas as coisas que as pessoas que se entregam à vontade da carne, elas praticam e são coisas imundas diante de Deus, coisas que trazem para a pessoa a morte. Tem pessoas que pensam que por estar numa religião, a idolatria não tem problema. Mas não é assim. Tem pessoas, por exemplo, quando falamos de idolatria, com certeza as pessoas já pensam no catolicismo. E está correto, porque é uma religião que ensina a idolatria, que prega a idolatria, que coloca preceito sobre preceito em cima das pessoas, tradições e mais tradições, mas a palavra legítima, a sã doutrina do Senhor é deixada de lado. Então, a pessoa, ela escuta sobre a idolatria, ela lembra do catolicismo. Porém, tem muitas igrejas evangélicas que estão vivendo em idolatria e nem imaginam. Porque o apóstolo Paulo, ele nos ensina, se eu não me engano, em Colossenses capítulo 3, versículo 5, ou capítulo 2, versículo 5, que a avareza é idolatria. Então, irmãos, o que é avareza? Ganância, cobiça, desejo ardente pelo enriquecimento e por ter cada vez mais. Infelizmente, tem muitas pessoas dentro das igrejas com esse tipo de pensamento, não se lembrando que o Senhor Jesus disse: não podeis servir a dois senhores, em Mateus 6,24, porque há de agradar um e desagradar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, irmãos, a pessoa que vive na avareza, ela também é idólatra. Não é só porque ela está numa religião que não ensina a adorar imagens de escultura que ela se livrou completamente da idolatria. Porque se o desejo pelas riquezas domina o seu coração, essa pessoa continua sendo idólatra, servindo ao dinheiro, às riquezas, aos bens desta terra. Então o Senhor, ele diz: tem nome de que vive, mas está morto. Porque a pessoa com a boca, ela diz ser servo de Deus, mas com as suas atitudes, ela vive em pecados, em imundícias e praticando toda sorte de coisa errada, arrumando brigas, contendas, fofocas, inveja, tendo o coração cheio de cobiça, desejo por este mundo. Então, meus irmãos, nós temos que vigiar. E é isso que o Senhor, ele diz no versículo seguinte. Ele diz: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Sê vigilante e consolida, torna firme, fortalece o resto que estava para morrer. Todas as cartas são endereçadas ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja. E o mensageiro da igreja é aquele que ministra a palavra no altar.
ele pode ser um pastor, um bispo, um diácono, um presbítero. Então, irmãos, não importa o título que a pessoa carrega, aquele que ministra a palavra em cima do altar, diante do povo de Deus, ele tem a obrigação de trazer para o povo a sã doutrina, pleno conhecimento da verdade em Cristo Jesus. O Evangelho de Cristo puro, sem mistura, sem mancha e sem mácula, para instruir o povo a viver uma vida íntegra e reta diante de Deus. Ele deve condenar o pecado e guiar o povo na justiça, para que o povo viva de forma reta, correta e seja fortalecido no verdadeiro Evangelho, acumulando para si não tesouros terrenos, mas acumulando para si tesouros no céu. Se algum mensageiro da igreja não está fazendo isso, ele não está cumprindo com a sua obrigação. E Paulo disse que nos últimos dias surgiriam falsos mestres e falsos profetas, assim como os demais apóstolos disseram e o próprio Senhor Jesus como homem disse. E Paulo, ele ainda vai dizer que muitas pessoas, elas se apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, procurando para si mestres segundo o desejo do seu coração, pessoas que falam coisas agradáveis, coisa que o povo quer ouvir. Por exemplo, tem pessoas que, por causa da sua pregação, que não condena o pecado, que não condena a injustiça, que não mostra ao povo verdadeiramente como que o povo deve andar diante de Deus, o canal dessa pessoa tem até ateu ali no meio. Porque ele está falando coisas agradáveis de se ouvir. Talvez o canal dessa pessoa seja somente um canal de promessas, de falar coisas que todos desejariam ouvir. Não está condenando o pecado, não está condenando uma falsa doutrina, um falso ensino. Simplesmente está passando a mão na cabeça de todo mundo. Então, se alguém faz isso, ele não está cumprindo com a sua obrigação. Porque o bom pastor, ele deve dar a vida pelas ovelhas, para ensiná-las no caminho da verdade e levá-las ao pleno conhecimento de Cristo, fortalecendo elas na sã doutrina do Senhor. Então se alguém fizer isso, ninguém vai se desviar? Sim, pessoas vão se desviar. O Senhor Jesus esteve como homem na terra. Ele ensinou e pregou, e foram todos que creram? Não. Os apóstolos ensinaram, pregaram, instruíram, e foram todos que creram? Não. Paulo tinha muitas pessoas que o acompanhavam, mas quando vemos suas últimas cartas, já no final da sua vida, ele fala que todo mundo o abandonou, e os únicos que permaneceram com ele foi Lucas e Timóteo. Então, irmãos,
O fato da pessoa trazer essa doutrina não quer dizer que ninguém vai se desviar, mas pelo menos ela está cumprindo com a sua obrigação de trazer o Evangelho legítimo, puro e verdadeiro para aqueles que a ouvem. Ela está sendo uma atalaia que toca a trombeta verdadeiramente. Então o Senhor continua dizendo: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, a instrução que vem do Senhor, a sã doutrina que vem do Senhor, chamando ao arrependimento, chamando à correção das obras, chamando ao fortalecimento do Espírito. Porque nós temos que ver que estamos falando da última semana. Muitas pessoas nesse tempo não vão suportar, porque serão tempos difíceis, serão tempos de angústia, tempos de aflição, e muitos serão seduzidos pelo anticristo. A palavra fala de uma apostasia nesse tempo. Veja o que diz em Daniel, capítulo 11. Daniel, capítulo 11, a partir do versículo 31. Deles sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, pregação do Evangelho, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança. Quem são os violadores da aliança? São os apóstatas, aqueles que abandonam a fé, aqueles que se rebelam contra Deus. Aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Versículo 36. Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então, irmãos, ele, com lisonjas, perverterá aos violadores da aliança. Porque o anticristo, ele é aquele que engana e seduz. Como está escrito em Apocalipse 13, vamos ler do versículo 11 ao 14. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então, o que ele faz? Ele
seduz. Então, irmãos, o Senhor Jesus, Ele tem a preocupação que o seu povo seja fortalecido, que o seu povo se lembre do que tem recebido. Porque na última semana, a igreja receberá o azeite de ouro derramado pelas duas testemunhas do Apocalipse, que não são apenas duas pessoas. E você pode ver isso em um dos vídeos que tem do canal chamado As Duas Testemunhas. É um dos primeiros vídeos que tem no canal. E ele está na playlist Apocalipse. Só você procurar na playlist que você vai encontrar o vídeo. E ele está bem explicado. Então, o Senhor ele tem essa preocupação de que o seu povo lembre daquilo que tem recebido e ouvido. Porque as duas testemunhas, elas vão pregar no espírito e poder de Moisés e Elias, derramando azeite de ouro sobre a igreja, para fortalecer e reacender a chama do Espírito. Mas se o povo deixar de vigiar, se o povo não permanecer em vigilância, em fidelidade, vigiando suas obras, esse derramar do Espírito não vai adiantar de nada, porque aquilo que ela receber, ela vai perder. Então, meus irmãos, nós devemos vigiar, lembrar do que temos recebido e ouvido, para podermos permanecer fiéis e firmes até o fim. Por isso que o Senhor diz: se não vigiares, virei a ti como ladrão, e de modo algum saberás a que horas virei contra ti. Muitas pessoas, quando veem essa fala de virei como ladrão, já imaginam o Senhor Jesus vindo a qualquer momento, o arrebatamento pré-tribulacionista, antes da grande tribulação, que vai arrebatar a igreja e a igreja não estará na terra quando tudo isso começar. Porém, não é isso o arrebatamento, e não é isso a vinda como ladrão. Por isso que o Senhor ele diz: se não vigiares, de modo algum saberás a que horas virei contra ti. Essa frase sugere o quê? Que se eu vigiar, eu vou saber. Mas se eu não vigiar, eu não vou saber. Irmãos, no que diz respeito a que podemos morrer a qualquer momento, tudo bem. Mas no que diz respeito à manifestação do Senhor Jesus na sua vinda, isso é no final da grande tribulação. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 6. A partir do versículo 13. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida a todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. A boa confissão que Jesus fez é: o meu reino não é deste mundo. Continuando diz: que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Prestar atenção no que Paulo disse?
a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, em suas épocas determinadas, há de ser revelada. E de onde que Paulo tirou esta informação? Amós capítulo 3, versículo 8. O Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos teus servos, os profetas. E o que o Senhor revelou aos seus servos, os profetas? Que hoje nós não sabemos a vinda do Senhor quando será. Mas e quando começar a última semana? Saberemos que falta 7 anos, ou seja, a época determinada foi revelada. Quando o anticristo estabelecer o seu trono, falta 3 anos e meio. Então, irmãos, na ocasião determinada, na época determinada, será revelada ao povo de Deus. Quando que o Senhor Jesus vai vir? Quando que Ele vai manifestar? Mas a vinda dEle, porque a vinda dEle como ladrão, é assim. É para aqueles que não estão vigiando. Veja o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz. As dores de parto é a grande tribulação. E de modo algum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então a vinda como ladrão é para aqueles que estão em trevas, pois eles serão apanhados de surpresa. Mas o povo de Deus que vigia não será apanhado de surpresa, pois eles entenderão os tempos e as épocas quando a ocasião chegar. Isso se eles atentarem para a palavra de Deus e para o verdadeiro Evangelho de Cristo. Porque a vinda como ladrão é para o mundo e não para nós. A vinda como ladrão é para os ímpios e não para os justos. Para finalizarmos a mensagem, Apocalipse 3, do 4 ao 6. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo porque são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, esse era o estudo de hoje. Vigie, ore, se fortaleça. Busque sabedoria, conhecimento e entendimento de Deus na sua palavra. Que você possa andar verdadeiramente uma vida íntegra
e reta diante do Senhor, fazendo a vontade do Espírito e não da carne, tendo em sua vida os frutos do Espírito e não as obras da carne. Lembre-se que os frutos do Espírito, eles são manifestados através das nossas atitudes, pois o amor não se manifesta através de palavras, mas através de ações, assim como a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Tudo é manifestado pelas nossas ações, pelas nossas obras. E o Senhor, Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então vigia, se fortalece e consolida a sua vida numa aliança firme com o Senhor, para que você não perca a sua coroa. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço por favor que se inscreva. Deixe o seu like e compartilhe os estudos para que mais vidas sejam edificadas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.